Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos iniciando a mesa 8 do nono FLIB, Festival Literário de Birigui. Hoje nós temos uma atividade muito importante da nossa programação com o Zeca Camargo e a mediação da Manu Zambon. Espero que vocês curtam essa atividade e conheçam também a nossa programação completa nas nossas redes, @flib.birigui. Aproveitem e é com vocês agora. Manu, Zeca, sejam bem-vindos ao FLIB. Super obrigado pelo Muito, convite para começar. Olá, Manu. muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Zeca, por ter aceitado, né, participar de uma mesa literária tão importante para nós. Seja bem-vindo. Eu fiquei super contente com o convite. A FLIB, claro, já está no meu radar há pelo menos, acho que tem 9 anos que tem a FLIB, mas eu sempre ouço falar, colegas, meus escritores, jornalistas já passaram por lá, então para mim é um orgulho agora fazer parte desse hall de convidados aí com vocês. Vamos lá, vamos embora. Vamos falar de livro. E a gente está muito honrado aí com a sua presença, pode ter certeza. E também sejam bem-vindos, bem-vindas todos que estão nos assistindo, né, pessoal? A gente vai dar início aqui a essa mesa que recebe o nome de Quase Normal, que inclusive é o nome de um livro seu, né, Zeca? É o último livro, o livro mais recente que eu escrevi, que na verdade foi minha primeira incursão ali na ficção. É um filhote do isolamento, é um filhote da pandemia, como a gente brinca com isso. E eu fui convidado em 2020 para escrever ele, fazer parte daquela coleção 2020, justamente, da Todavia. E fiquei muito feliz. E olha, agora eu peguei gosto pela ficção, estou tentando escrever mais alguns pontos aqui. A gente vai falar sobre isso, e eu já atropelei aqui a minha introdução. Na verdade, Zeca, você dispensa apresentações, né? Uma das personalidades mais marcantes aí do jornalismo cultural, da TV brasileira. É jornalista, né? Conforme eu falei, apresentador, escritor. Então, Zeca, e atualmente você está aí apresentando 1001 Perguntas, né? Exato. E também é o diretor executivo de produção da TV Band, certo? Exatamente, corretíssimo, corretíssimo. Perfeito, Zeca. Haja fôlego para fazer aí, tanta coisa, mas a gente gosta, né? a gente do jornalismo e da comunicação, a gente está acostumado na correria, né? Exatamente, a gente batizou nesse ritmo e é difícil tirar a gente dessa vocação que a gente tem, né? E como você falou aí, vamos falar de livro, então. E já quero começar fazendo uma pergunta aí que você já deve ter respondido bastante, aliás, mas a gente quer que você fale um pouquinho sobre isso. Diga. Como que a literatura entrou na sua vida? Como que você decidiu, poxa, quero começar a escrever, quero escrever livros? Como que foi isso? Olha, a princípio é uma decorrência, é quase uma continuação da profissão de repórter ali, na verdade. A gente quando é repórter, a gente está sempre escrevendo. Mesmo, eu digo isso muito em faculdades ali que a gente faz de jornalismo, eu faço muita palestra e tudo, mesmo se você está fazendo televisão, você também está escrevendo, né? Uma reportagem tem um roteiro, tem um texto, você junta a sonora, como a gente fala, as aspas, se for numa reportagem impressa e tudo, mas reportar é escrever de alguma maneira. E claro, quando eu comecei de fato a transformar isso em livros, eu até tomei um susto, porque a gente faz, veja, num jornal, você faz uma coisa de 1000 toques, de 800 toques, um texto mais longo de 3000 toques, é rapidinho e tal. Mas quando você encara um livro, é uma responsabilidade, né? Eu acho que quando foi a primeira oportunidade que eu tive foi depois da Volta ao Mundo no Fantástico, a primeira Volta ao Mundo no Fantástico, que foi um projeto que até hoje eu falo que é um dos melhores da minha vida, e que mesmo sendo rico como foi, cheio de experiência como foi, com reportagens belíssimas, eu achei que tinha mais alguma coisa para contar, né? O livro, quando é de uma reportagem, assim, quando ele aparece depois de uma grande reportagem, é porque você quer contar um pouco mais, quer contar um bastidor, você quer contar um detalhe que ficou de fora, claro que você não consegue utilizar todo o material. Então, eu sempre encarei os livros como consequência dessas reportagens. E, de fato, uma consequência
muito prazerosa, né? Logo depois que eu comecei a escrever, eu falei, acho que eu peguei gosto por isso aqui, por esse formato mais longo. Eu sempre gostei muito de escrever, muito, muito, muito. Moleque, criança, adorava redação no colégio, lia, sempre li muito, assim, mas E aí é que o nasce o livro... jornalista também, né? Como é? E aí é que nasce o jornalista Olha, também, sem né? dúvida, eu falo que o jornalista é um curioso sempre. Né? Se você não tem curiosidade, eu brinco muito com alunos, estudantes universitários de jornalismo, eu falo, se você não é uma pessoa curiosa, eu não sei o que você está fazendo numa faculdade de jornalismo. Né? E aí, veja, minha pauta, como a gente lembrou bem aqui, é cultural, eu faço jornalismo cultural, mas em qualquer área que você escolhe reportar, você tem que ter no seu DNA assim, uma curiosidade ali, né? Porque você vai contar uma história, você vai pesquisar, você vai saber um pouco mais, você quer saber, além do que o fato é apresentado, né? Eu só lembrando aqui rapidinho, eu trabalhei 17 anos no Fantástico, que era um programa, até hoje, um programa que leva as notícias da semana para você e sempre apresenta algo a mais. O Fantástico sempre teve esse desafio de mostrar, digamos, uma reportagem, um assunto que aconteceu durante a semana, mas no domingo você queria não só um resumo, como também um ponto de vista diferente, um olhar diferente sobre uma matéria que todo mundo viu. E aí pode ser desde, né, um bebê de proveta até um acidente trágico, alguma coisa assim. Essas coisas todas era uma obrigação do Fantástico. E eu vesti muito essa camisa. E isso tem a ver com essa curiosidade. Então, acho que sim, sempre o início de tudo está em livro, sempre está em curiosidade. E aí eu fui fazendo esses meus primeiros, acho que os 4 primeiros livros que eu fiz, eles eram continuações ali dessas reportagens. Livros reportagens, né? Era um pouco isso. Tanto que daí depois eu passei para a biografia, né, que é o livro da Elza Soares, que para mim eu acho que é o trabalho mais especial que eu já fiz em literatura, assim, onde novamente eu achei que eu ia me sair fácil dali, porque claro, a própria Elza Soares eu já tinha entrevistado algumas vezes, eu sempre, né, como repórter de música cultural, eu acho que do panorama de música brasileira, eu entrevistei virtualmente quase todo mundo, e no internacional nem se fala também, então eu já tinha entrevistado a Elza. Eu falei, então vai ser fácil. Eu chego lá, faço uma boa conversa, né, mais encorpada, e depois eu transcrevo no livro. Mal sabia eu que uma biografia exige muito mais do que simplesmente uma transcrição de uma história. Né? A biografia, você tem que dar o contexto, você tem que trabalhar, costurar a memória da Elza Soares, que mesmo na idade que a gente começou a trabalhar o livro, ela já tinha 89 ou 90 anos, ela tinha uma memória prodigiosa. Detalhes incríveis de coisas que ela lembra da roupa que ela usava, o que tinha bordado, uma coisa e tal. Mas a memória, nossa mesmo, né? Não só de quem é o entrevistado na biografia, ela exige uma costura, né? Muitas vezes uma checagem, um pano de fundo, como a gente fala. Se ela conta de uma história, por exemplo, porque ela saiu do Brasil, por uma perseguição política no final dos anos 60, perdão, você tem que entender aquilo, dá para o leitor um pouco mais do que o depoimento simples da Elza. E aí, realmente, eu me senti muito desafiado para fazer a biografia da Elza, porque não era simplesmente a transcrição de uma entrevista, era uma coisa muito maior. Para mim, foi uma grande educação, né, como escritor, até como repórter também. No final das contas, eu tenho até aqui no meu celular, tá, até hoje eu não apago, ainda mais agora que a gente se despediu de Elza, mas eu tenho essas 50 horas aqui de entrevista com ela. Imagina 50 horas com a Elza Soares, quanto assunto bacana. Caramba! E tenho um orgulho grande desse livro que virou uma referência sobre a vida da Elza, sobre a música popular brasileira, porque quando você fala de Elza Soares, você também está falando da história da música popular brasileira. A Elza é aquela pessoa que começou nos anos 50,
cantou até o início desse ano, estava cantando 2 dias antes de se despedir da gente. E também o registro da história do Brasil, que a Elza passa por uma série de coisas, né? Desde os anos 50, 60, a história dela se mistura um pouco com a do Garrincha, que é um pouco a história do futebol, das conquistas do Brasil, e aí tem toda a questão turbulenta da política nos anos 60. Então, a história dela também se mistura um pouco com a própria história do Brasil. Juntar tudo isso, acho que foi talvez o trabalho mais desafiador ali que eu já tive como escritor. Sim, né? Porque você teve que costurar ali o jornalismo, sua experiência em apuração, Exato. com a parte literária, né? A escrita, como contar tudo isso, né? De uma maneira... Exato. Você sabe que eu tenho, mesmo num texto curto, por exemplo, eu colaboro com a Folha de São Paulo sempre, enfim, faço eventualmente algumas reportagens, uma crítica mais densa, assim, mas eu tenho uma coluna a cada 15 dias na seção de turismo da Folha. E é um texto, quem entende um pouco de texto, de 3.500 toques. Não é um texto muito grande, é um terço de página de jornal, né? Ele fica lá bonitinho no terço de página. Mas, mesmo nesse texto aí, eu sempre tive a intenção de pegar a pessoa no primeiro parágrafo e falar: eu vou te contar uma história e você vai seguir comigo até o último parágrafo. É como uma promessa, né? Uma promessa, ao mesmo tempo, uma recompensa. Você me seguiu, eu te trouxe aqui nessa história por esses 3.500 toques, então eu vou te dar uma recompensa, um texto bem escrito, que se completa, que é redondo, que é uma felicidade, né? Que era a sensação que você, todo mundo que acompanha a gente aqui, tem ao ler um livro, né? Você fecha um livro, eu estou lendo um livro, até separei, estou lendo esse livro maravilhoso aqui, que é da Companhia das Letras agora, é uma autora, Hania Inagiraya, o livro chama-se Ao Paraíso. Eu já tinha lido esse primeiro livro dela aqui, chama-se Uma Vida Simples, como você vê, não é exatamente um livro breve, né? Eu estou aqui, não cheguei nem um terço do livro, mas eu me sinto, cada leitura que eu faço como um livro bom, você se sente recompensado. Então, seja numa crônica de jornal, ou seja, num livro, eu gosto de trazer a pessoa e recompensá-la no final. Você ouviu uma bela história, eu te trouxe até aqui, eu falo um pouco brincando, mas muito sério, como é difícil você ter um leitor por tanto tempo, né? Você mal lê um tweet hoje em dia inteiro, você já sabe, né? Você lê a primeira linha, você não lê o tweet inteiro. Imagina que sacrifício, né? Que dedicação, ou melhor, que empenho você tem que investir para que a pessoa leia uma coluna. E aí você multiplica isso por 1.000 e você tem a questão do livro, né? Trazer essa pessoa. E aí, só voltando para Elza Soares, é a mesma coisa. A gente... até curiosamente, eu até falei com algumas pessoas como é que a gente faz, talvez uma reedição ou um fechamento, porque eu concluí a biografia da Elza em 2018, onde Elza não só estava viva, como fazendo planos para dali a 2, 3 anos. E a gente sabe, ela tinha agenda de shows até 2025, então não é que ela estava esperando se despedir isso aos 94 anos, que é a idade com que ela faleceu. Então, era muito difícil você terminar uma biografia, né? Biografia, geralmente, a pessoa nasce, cresce, faz sucesso, dificuldades, aí retoma o sucesso e aí morre. Na Elza, eu tinha... Como é que você encerra? Como é que você põe um ponto final numa vida que, obviamente, tem 1.000 caminhos pela frente? Mas, pensando nisso, pensando na recompensa da leitora, do leitor, eu acho que a gente conseguiu chegar num fechamento bonito. O último capítulo é a Elza falando sobre o mundo, sobre morte até, mas não como um ponto, não como a morte dela. Ela pensava o que é uma outra vida, o que é Deus, o que é o Brasil, o que é a mulher, o que é música para ela. A gente terminou com uma visão de mundo muito bonita de uma mulher que, afinal de contas, estava completando 90 anos e que tinha muita coisa para ensinar. Então, isso, só para encerrar, essa recompensa no final, eu acho que é a grande missão do jornalismo, sem dúvida, né, porque você tem que ter uma ideia, uma reportagem, uma entrevista que você passou com toda a clareza o pensamento da pessoa que você está entrevistando, ou da reportagem que você fez, e, ao mesmo tempo, na biografia, a mesma coisa. A pessoa tem que falar: olha, eu li esse livro, agora eu conheço a Elza Soares, eu achei que eu conhecia a Elza Soares, e agora eu conheço de verdade.
E quando é um romance, ou que seja um conto, mesmo uma poesia, você fala, nossa, eu li isso aqui e isso teve um significado para mim, que é como eu termino qualquer leitura. Muito bom. Muito bom. Zeca, você então comentou aí da biografia da Elza, falou um pouco também da experiência com o livro-reportagem, né? Temos aí a fantástica Volta ao Mundo, que foi um best-seller seu, né? Sim. E você chegou a falar aí um pouquinho, já deu um spoiler, que você gostou de escrever ficção. Então, nós Sim. temos aí o livro de contos que você lançou em 2020, né? Quase Normal. É o seu primeiro livro de ficção, não é, Zeca? Sim, sim. E ele surgiu de um exercício mesmo de escrever. Nos primeiros 6 meses da pandemia, eu estava muito sozinho, realmente. Eu estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava na TV Globo, e era uma vida muito solitária. Eu sou mineiro, então, talvez muita gente não saiba, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, mas, obviamente, cresci em São Paulo, então a minha família e a maior parte, a minha referência de amigos, elas são de São Paulo, né? Ela é uma referência paulistana até. Eu tenho um sotaque paulistano, eu sei, apesar desse pezinho em Minas Gerais, mas como para tanta gente, nesse início de pandemia, eu estava muito sozinho. Eu saía, eu apresentava um programa chamado De Casa, que era aos sábados de manhã, então minha rotina basicamente era acordar às 4h30 da manhã no sábado e fazer o programa, que acordava, ele começava cedo, das 6, 7 horas, agora eu me lembro bem, até meio-dia, eu voltava para casa, era o dia que era a hora que eu tinha para passar no supermercado, morrendo de medo, né? Vocês lembram bem como é que era. Eu ia para casa e eu não saía mais a semana toda. Apartamento bacana, no Rio, mas a minha vida era aquela lá. E eu comecei a desenvolver uma coisa engraçada, uma rotina para tudo. Eu brinco que se teve uma consequência curiosa, engraçada, não foi nada, não tem nada engraçado para lembrar da pandemia, mas curiosa, eu tive tempo de organizar. Você imagina que eu acordava, eu tomava um café leve, aí eu fazia uma aula de ginástica personal, que eu faço todo dia, aí eu tomava um café mais reforçado, aí eu respondia e-mails, aí eu postava coisa no Instagram ou nas redes sociais. Aí eu tinha horário para montar quebra-cabeça. Você acredita nisso? Das 10h15 às 11 da manhã era o meu horário de montar quebra-cabeça, que, né, acho que a mente ajuda, né, a se organizar num vazio tão grande como esse que a pandemia deixou na gente. Essa ordem, esses horários, te ajudam a se organizar um pouco. E aí, tinha uma hora do filme, hora do almoço, tinha o sol do final da tarde, que na minha varanda eu pegava um solzinho no Rio de Janeiro, tomava sempre um sol lá, e eu tinha horário para escrever livre, para escrever o que eu quisesse ali justamente. E eu comecei a olhar em volta e refletir sobre essas coisas que estavam acontecendo, porque a gente tinha, vamos dizer, uma vida normal, só que não é exatamente normal. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi o título desse livro, é o Quase Normal, justamente, porque eu estou aqui, na minha casa, estou bem, mas eu não estou vendo ninguém, eu estou fazendo festa de aniversário em Zoom, eu estou fazendo entrevista em Zoom, reuniões em Zoom, eu peço delivery e desinfeto toda a coisa que chega. Eu chego no supermercado, eu lavo todas as embalagens. Então, era uma rotina só que meio atravessada. E eu Alguns falavam novo normal, né, inclusive. E você chamava de quase normal, né? Exato, boa lembra. Já tinha essa expressão do novo normal e eu ficava um pouco incomodado. Eu falei, não, mas não pode aceitar isso como normal. Ela é quase normal. E aí veio o nome do livro, justamente. Né? A gente pode brincar de normalidade, mas não é exatamente isso. E eu comecei a imaginar situações absurdas, surreais, muito dentro ali da minha casa. Né? O primeiro conto que eu escrevi foi a partir de uma... E aí vem uma lição aí também, né? Todo mundo fala, os grandes escritores falam assim, em geral, eles falam a mesma coisa, olha, escreva sobre o que você conhece, né? Sobre a sua experiência. Né? Claro que quem fala em por exemplo, ficções científicas, essas coisas todas, você tem uma imaginação, mas se você quer começar a escrever,
Você começa pelo que você conhece. Então, eu fui vendo a minha própria experiência ali e como aquilo poderia render uma história. E, de fato, teve um dia que eu estava na minha casa, eu moro no Rio de Janeiro, no terceiro andar de um apartamento, e eu olhei para baixo e eu achei que tinha um corpo lá embaixo. Não era um corpo, mas porque eu vi muito rápido, depois sumi, depois eu vi de longe. Eu fiquei com medo de ver se tinha um corpo no chão e ninguém passava na rua. Acho que todo mundo lembra que as ruas ficavam desertas, ninguém saía na rua, né? No Rio de Janeiro, eu moro no Jardim Botânico, que é um bairro, não é na praia, mas é relativamente movimentado, e as coisas estavam tão surreais que era possível você ter um corpo na calçada e ninguém passar assim. Imagina, com medo de infecção e de doença, quem é que ia ligar para aquilo ali? Fui vendo de novo e, obviamente, percebi que não era um corpo de coisa nenhuma, mas eu falei, eu acho que eu vou contar essa história. E comecei a escrever realmente como um exercício ali. Um passatempo. Para preencher o tempo. E eu, assim, pessoa, modéstia à parte, sou bastante criativo, assim, com ideias, né, de pauta. Eu fico pensando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, essa coisa toda e tal. Então a cabeça não para, mesmo estando sozinha. Aliás, quando está sozinha, ela fica mais maluca, te atormentando, né, com ideias ali. E o escrever, para mim, foi não só uma ocupação desse tempo, como uma maneira de dar vazão a essas histórias. E eu gostei dessa primeira, né? Que, como até vou dar um spoiler aqui para quem não leu o livro ainda, o livro está disponível ainda e é um livro digital, inclusive, quem está acompanhando a gente por uma rede social ou pelo computador, é um livro que você acha na editora Todavia e você baixa digital. Hoje você pode ter impresso, mas obviamente hoje em dia você já baixa, está aí no seu tablet, no seu telefone, no seu computador. E aí eu comecei a reproduzir essas histórias a partir dessas experiências um pouco estranhas, né? Então, eu ia falar que eu não queria dar um spoiler, mas no final desse conto, no conto é que você não sabe, no final desse conto, você não sabe se tinha ou não tinha realmente um corpo ali embaixo, né? E a partir disso, eu comecei a pensar várias histórias que tivessem uma estranheza, que fossem cenas muito cotidianas, mas que, ao mesmo tempo, tivessem uma estranheza. E aí, por exemplo, eu falei aqui da festa do Zoom, um dos contos é uma festa de aniversário de Zoom, e vamos comer, todo mundo aqui pegou pelo menos uma festa de Zoom, eu tenho certeza. Eu peguei até batizado de Zoom. Casamento de Zoom, virou uma... Né, nessa época, eu acho que quando a gente contar para as futuras gerações isso aí, eles vão acreditar que a gente fazia festa dessa maneira. Mas é o que dava. E aí a gente... eu imaginei uma festa de Zoom, de aniversário, todo mundo animado. Você sabe que eu fui até numa festa de aniversário de Zoom. Olha só que coisa, festa fantasia. E eu comecei a imaginar uma festa onde, num quadradinho daqueles, que a tela ficava toda cheia de quadradinhos aqui, tivesse uma pessoa chorando. Era uma festa e tinha uma pessoa chorando num quadradinho daquele. E justamente... E aí todo mundo começava a se perguntar quem era aquela pessoa que estava chorando e descobriu que aquela menina não era amiga de ninguém, não devia nem estar naquela festa. Então, e justamente, eu também não vou contar o final aqui como é que foi, mas você vai terminar a leitura desse conto um pouco se perguntando, nossa, como é que é possível uma pessoa entrar numa festa de Zoom, você ser convidada? Né? Ele não tinha muita explicação, eu queria provocar ali. Veja, eu participei de festa de Zoom, todos esses contos aí, eles tinham um pé na realidade. Um dos que eu mais gosto é onde, de repente, eu entro em casa, como eu disse, eu moro no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Eu moro ao lado de um lugar chamado Parque Lage, que muita gente conhece, que é uma referência, e você está do lado do mato ali, justamente. E acho que muita gente experimentou isso na época da pandemia, com os humanos fora da rua, os bichos tomaram conta da rua, né? Acontecia muito isso. E ali no Jardim Botânico você tem macacos. E eu não estou falando de miquinho, bonitinho, saguizinho, não. Eram macacos desse tamanho, era o tamanho do meu tronco, assim.
eu os via, eu comecei a vê-los, que eles vinham, que talvez até num caminho que eles fizessem todo dia, e eu nem prestava atenção, mas durante a pandemia eu comecei a prestar atenção, eles ficavam na árvore, na frente da minha casa, uma distância de 2 metros, assim, não mais. Eu falei, bom, a qualquer momento eles pulam aqui. Dito e feito, um dia eu saio do banho e na sala da minha casa, tinha um macaco que foi pegar pão, alguma coisa assim, óbvio, não. Mas as janelas e, sobretudo, a porta dos fundos da área de serviço, que é por onde eles entravam primeiro, estava aberta, eles procuram comida, e eu chego, estava lá com um pedaço de pão na mão. Obviamente, o macaco ficou tão apavorado quanto eu, né? Os dois, eu lembro que eu dei um grito, assim, falei, não é possível. E ele fugiu correndo. E eles entraram mais de uma vez, porque depois eu fechei a porta dos fundos e aí eu deixei as da frente aberta. Eles aprenderam que a da frente está aberta, foi terrível. E eu conto essa história lá com um toque um pouco surreal, né? No final do conto, eu fui dominado. Você dá uma pitada aí na eu história. Dou uma pitada, assim, e aí eu me dou a liberdade justamente da ficção, e por isso que eu digo para você que eu gostei da ficção, porque eu tomei liberdades, assim. Esse eu vou contar, na verdade, que é divertido. Você tem... no final das contas, os macacos me dominaram. Eu sou um refém dos macacos dentro da minha casa. Essa inspiração meio surreal, às vezes, é que acho que me fez apaixonar pela ficção, porque eu tinha possibilidades ali, né, de, a partir de histórias reais, eu entendi, inclusive, isso que eu falava que os escritores diziam, que é tipo, escreva sobre o que você sabe. Não é escrever sobre o que você sabe, é uma reportagem, né? Mas esse realmente tem que ser o ponto de partida, porque dali você começa, né, a inventar, a criar em cima dos elementos que você viveu, experimentou, leu ou viveu. Eu achei essa lição muito interessante. E esse livro, então, saiu em 2019, perdão, 2020 para 21 ali, e depois disso eu voltei a investir na ficção. Mas também eu aprendi outra lição. Eu escrevi esse livro durante a pandemia, onde, mesmo com essa rotina que eu tinha, eu fazia um programa por semana e as coisas eram mais tranquilas, assim. Felizmente, né, com o desaparecimento ou com a diminuição da crise da pandemia, a gente foi retomando uma vida normal, sim, e eu fui fazendo mais coisas, eu tenho esse outro programa, eu comecei a trabalhar e sobrou menos tempo para ficção. Então, hoje, por exemplo, eu lamento informar, eu acho que eu não escreveria um livro tão rápido. O Quase Normal eu escrevi em 2 meses e meio, eu acho, uma coisa assim, relativamente rápido, são 20 contos ali, que eu acho que eu escrevi rápido. Basicamente, eu escrevia num dia, eu ajeitava no outro, no terceiro ele estava redondo. E eu fui fazendo isso durante essas semanas ali, que foi relativamente rápido. E no dia a dia, inclusive, eu falei isso ontem à noite com uns colegas jornalistas, que admiração que eu tenho para quem fala, bom, agora eu vou sentar e vou só escrever um livro, porque você não pode escrever um livro entre tantas coisas. Isso aqui, como eu brinquei, o livro que eu já mostrei aqui, isso é um trabalho de amor, né? Isso é um dedicação foco. pura, né? Dedicação pura, exatamente. Você não pode brincar de escrever um livro, né? Aliás, você faz uma coisa profissionalmente com prazer, você faz super sério. Você não pode flertar com isso aí. Mas a gente tem meu foco agora, e eu realmente estou até no fim do ano num ritmo muito frenético de trabalho, eu devo tirar uma semana no começo de dezembro, onde que eu quero acabar alguns outros contos que eu estou escrevendo. E aí eu teria uma semana que seja para revisá-los e para tratá-los, porque a literatura é realmente um trabalho de amor e de dedicação. Com certeza. Então, as pessoas podem esperar aí novos livros de ficção. Olha, certamente. No meio disso tudo, eu estou criando várias histórias, né? Enfim, estou trabalhando algumas coisas, até possibilidades, como a gente fala de séries, de streaming e coisas assim.
né? Que isso dá um trabalho danado, obviamente, né, você monta um mosaico ali, fazer uma série de TV, tanto quanto fazer uma novela. Eu tenho a maior admiração pelos autores de novela. Ontem encontrei o Valcir Carrasco, que é, obviamente, um mestre de escrever novela, de manipular umas histórias e fazer essas histórias se cruzarem. João Manuel Carneiro, que é alguém que eu admiro muitíssimo. Os autores que eu conheço, eu falo, nossa, como é que vocês conseguem fazer isso aí, né? Porque dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, essas que eu estou fazendo para um seriado são trabalhos mais curtos e mais fechados, mas aí eu também estou mexendo com o passado, né? Eu vou contar uma história, uma dessas histórias ela se passa nos anos 70 até o começo dos anos 80, então é bom lembrar, eu tenho quase 60 anos, vou fazer 60 anos agora em abril do ano que vem, então nos anos 70 eu era criança, um pré-adolescente ali, então era a maneira como eu observava o mundo e depois o que esse mundo virou na minha adolescência com 80 anos, que é um período muito forte. E um outro trabalho também que eu estou fazendo, que aí sim envolve música, acho que todo mundo sabe, eu adoro música, um dos meus livros que são filhotes de reportagem, tem a ver com música, justamente, onde a U2, que são as entrevistas todas. Então, eu resolvi criar também uma série, um argumento de uma série, melhor dizendo, que fosse do universo da música. Veja só, todas essas são, né? Todas as histórias demandam muito tempo e muita concentração. Eu espero poder ter uma agenda, né, um horário para fazer tudo isso, porque eu, ainda que seja a essa altura da vida, descobri que essa é realmente minha grande paixão. Perfeito, Zeca. Então, olha, já fica aqui o convite do festival para você comparecer pessoalmente aqui para contar mais. Poxa vida, né? Seria maravilhoso todas as pessoas virtualmente, autores, jornalistas, amigos, colegas que passaram pela FLIB, me contam maravilhas. Aliás, a FLIB, como tantas outras feiras e festivais literários, são um exemplo para o Brasil todo, né? Uma maravilha, numa época em que, justamente, como eu brinquei, é difícil você fazer a pessoa ler um tweet, você tem tanto esforço, ou tanta vontade, melhor dizendo, de reunir as pessoas em torno de uma leitura. O que a FLIB faz é bastante isso, é trazer essas pessoas aqui, despertar a sua curiosidade e, eventualmente, sim, criar novos leitores ali. Eu brinco, quando fala, como é que você começou a ler? Eu brinco sempre que não é que eu comecei a ler os grandes nomes da literatura, eu comecei a ler romance policial. Eu sou louco com Agatha Christie, eu já li tudo da Agatha Christie. Eu li quando era moleque, 10, 12 anos, eu achava incrível como era engenhoso e tal. Então eu falo, qualquer porta de entrada para a literatura e para o livro é sempre bem-vinda. A existência da FLIB é uma prova disso. A participação, as pessoas que vocês convidam são incríveis, e a minha participação aqui, eu espero que sejam fundamentais aí para ajudar a que esse movimento não pare nunca. Eu sou super otimista, eu acho que as pessoas nunca vão parar de ler livros, é impossível, que aí a gente para de imaginar, de sonhar, e como eu disse, você quer fazer um cinema, você quer fazer uma série, você tem que partir de uma história, você tem que partir de um livro. A gente está, acho que atavicamente ligado a esses dois exercícios, escrever e ler livros. Perfeito, Zeca. Muito obrigada pela sua participação no festival. A gente ficou muito feliz, né, que você aceitou esse convite. E, mais uma vez, a gente aguarda você pessoalmente aqui em Birigui, para a gente poder bater um papo ainda com mais detalhes. Né, você viu que eu sou bom de papo, né? Eu saio falando, né? Se deixar, eu falo a noite inteira, a tarde inteira, mas a gente vai ter esse espaço, sim. O convite já está aceito. É só a gente acertar um dia e uma hora, tá bom? Um beijo grande, boa FLIB para todos vocês. Obrigada, viu, Zeca? Tchau. E gostaria de lembrar aí o pessoal também que o Festival Literário de Birigui vai até amanhã, dia 13, domingo, então confere a programação completa no Instagram do festival, que é flib.birigui, que lá tem tudo para vocês completinho. Então, até a próxima, pessoal. Obrigada, Zeca. Até já. Tchau mais uma vez. Tchau, tchau.